Comportamento das crianças e adolescentes em momentos turbulentos. Hoje vamos conversar com a doutora Cíntia, psiquiatra, que vai nos contar um pouquinho a respeito dos jovens em casa, das crianças também, sem esse convívio social, sem a rotina da escola. Como está tudo isso? Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Te agradeço, Cíntia. Bom, esse é um tema, assim, que nos consultórios de todos os psicoterapeutas, imagino eu que no mundo inteiro, né, porque isso não é uma situação pontual do nosso país, é um tema que está nos preocupando muito, nos assustando de uma certa forma, porque nós temos visto, assim, muitos sintomas nas crianças e nos adolescentes. E não só coisas pontuais, porque como essa situação da pandemia está se prolongando, nós fechamos aí um ano, praticamente eles não voltaram um pouco para a escola, aí depende de cada região, né? Sim. No caso do país. Mas tiveram pouco, alguns estão encerrados em casa há um ano. O que eu observo no consultório são muitos adolescentes com dor muscular, muitos, e má postura. Então, chega aquele adolescente com uma postura, assim, inadequada, mas não só da postura, mas eu digo, assim, uma falta de perspectiva, assim, aquele olhar, sabe, que não te olha no olho, não conversa, fala devagar, fala baixo, e isso me preocupa muito, porque além da parte física, claro que o adolescente está em desenvolvimento, então algumas cartilagens ainda não fecharam, então essa criança, esse adolescente, que ele vai praticar uma atividade física depois de um ano parado, com certeza haverão rupturas musculares, haverão estiramentos musculares, mas isso são patologias que serão facilmente tratadas com fisioterapia, com repouso e com orientação de uma atividade física. Mas eu vejo aquela tristeza, aquela falta de perspectiva, né? Eu falei, como é que você está? Você está caminhando com a tua mãe? Não quero. Eu tive uma paciente que a mãe me disse, doutora, ela não quer nem sentar para assistir aula, ela assiste deitada na cama. Exatamente. Isso me chocou. A gente tem visto a mesma coisa nos consultórios de psiquiatria e psicoterapia. Uma situação, isso vale para todos nós, não só para as crianças e para os adolescentes. Numa situação traumática, como uma doença grave na família, nos lutos, nas guerras, numa pandemia e tal, isso incrementa o que as pessoas têm de pior dentro delas. Isso é uma regra. Por isso que a gente está vendo brigas políticas horríveis, confusões na internet, um cancela o outro, as famílias brigam e tal. Porque nós temos um sentimento geral de pânico, de morte, de tragédia iminente, de caos, de descontrole. Isso incrementa o que o ser humano tem de pior. Pensando assim do ponto de vista psíquico, se espera, nem sempre é assim, mas se espera que um adulto que tem um ego mais estruturado lide melhor com isso. Mas nem sempre é o que a gente vê. Bom, a criança e o adolescente é mais traumático ainda, porque eles não têm um ego estruturado e, por exemplo, a criança pequena, a capacidade do pensar real, ela não está toda desenvolvida. Então, vamos pensar, claro, aí depende de cada estágio do desenvolvimento, mas a privação de liberdade motora para uma criança menor de 5 anos, ela é terrível. Porque o que a gente diz? Uma criança pequena, o ego dela, a instância psíquica dela, que corresponde ao contato com a realidade, é o corpo. Ela vive no corpo. Por isso que uma criança pequenininha, ela tem que subir e descer escorregador 500 vezes, a gente cansa como pai e mãe. Ela pula
600 vezes no pula-pula. Isso é importante para o desenvolvimento físico, mas é importantíssimo para o desenvolvimento psíquico. Por isso que a gente estimula os pais de criança, daquela fase de 2 aninhos até os 4, mais ou menos, tirar a fralda, brinca com a areia, se molha, vai para a rua, brinca eles precisam de descarga motora. Sim. Ademais, eles têm muita angústia dentro deles que eles não têm como expressar. Nós adultos, está angustiado, fala sobre aquele assunto. A criança pequena, ela não verbaliza, não coloca na palavra, ela coloca no corpo. Então, vocês calculem os efeitos da restrição de liberdade motora numa criança pequenininha. Por exemplo, que mora num apartamento minúsculo e que os pais... E aí eu não estou falando como uma crítica, porque isso é muito difícil. Mas nós temos que ter uma noção entre até onde nós deixamos nossos filhos se expor e até onde nós seguramos eles. Por óbvio, nós não vamos liberar... De novo. Exatamente. Por óbvio, nós não vamos liberar os nossos filhos adolescentes para uma festa rave. Isso não está indicado, isso não é ético no momento de pandemia. Mas isso não significa que nós não podemos, dentro do controle de liberdade individual, em alguns momentos, permitir que eles brinquem com algumas crianças da mesma idade. Porque eles precisam disso. Proporcionar momentos, né? Levar essas crianças para correr em algum lugar. Né? É muito esse limite. Porque o infectologista que vai para a rede nacional, ele precisa explicar para as pessoas que o vírus tem que parar de circular. Então, ele não pode dizer em rede nacional, deixa as crianças pequenas correrem num parque. Exatamente. Mas do ponto de vista psíquico, elas precisam correr numa pracinha, vão ter que arrumar um lugar para essas crianças gastarem essa energia. Bom, se não é possível, as mães, então, que esqueçam a casa arrumada e que botem colchões no chão para essas crianças pularem 500 vezes, darem cambalhota. Mas não é só para elas se exercitarem também, do teu ponto de vista, elas precisam se mexer. É porque elas precisam psiquicamente descarregar a angústia. E a criança pequena, ela descarrega a angústia através da atividade física, ela pula. Uma vez me mostraram um estudo que botaram daqueles reloginhos de quantos passos, né, a gente dá em crianças com 2 anos. É uma coisa, assim, impressionante. Mas isso é uma necessidade motora que eles têm, do ponto de vista psíquico. Nós precisamos deixar essas crianças se sujarem. Eles, nas escolinhas, eles se sujavam. Eles brincam com tinta e tal. Isso é importante para o desenvolvimento psíquico. As mães, algumas não têm essa noção. Então, está em casa, tem que estar na frente da TV, no tablet. O quanto menos sujar, melhor. E a necessidade não é a criança quebrar a casa inteira, não é isso. Mas é uma necessidade psíquica da criança pequena. Os maiorzinhos, que já estão na fase alfabetizatória, aí nós temos outras dificuldades. Eles precisam socializar. Socializar online é um socializar mais de faz de conta. A capacidade abstrativa está se desenvolvendo. Uma criança alfabetizar online é muito difícil. Os professores, coitados, estão fazendo o que eles conseguem. Mas o que a gente vê? A criança fica com dificuldade, aí ela fica com a autoestima baixa, porque ela acha que ela não conseguiu aprender, porque ela é burra. Aí ela não quer assistir aula online. E aí nós entramos num ciclo vicioso. Aprender algumas atividades abstrativas, como matemática, continha, que vai que agora mudou o nome, não sei, online, é muito difícil, porque é muita abstração. Então, eles começam a se desestimular. Sim. E aí eles desistem. Então, aí aparecem outra coisa, vão se perdendo nichos neurológicos de aprendizagem, porque tem determinadas coisas que elas têm uma idade para elas serem aprendidas. Isso,
Não volta. Alguns fluem melhor, outros pior. As crianças que têm ensino particular, elas têm acesso a ferramentas de aprendizagem muito mais lúdicas, muito mais complexas. A criança da rede pública, ela ficou defasada ao extremo, né? E o contato, a criança precisa de interação social, aquilo que as nossas avós diziam, criança tem que ter criança para brincar. Do Sim. ponto de vista psíquico, isso é fundamental. Então, só a interação online, ela não sacia toda essa necessidade psíquica. E aí nós entramos nisso que tu estás dizendo, eles vão se entregando. O adolescente é muito dramático, porque o adolescente ele funciona em bando, ele funciona em turma, e mais, ele precisa da turma para fazer as rupturas com a família, que ele tem que fazer. Ele tem que sair do ambiente familiar, questionar o ambiente familiar e se identificar com a turma. E aí, sem turma, eles estão entregues aos jogos online, que tá, a gente até tem que tolerar, porque pelo menos eles convivem jogando. Mas a sexualidade corporal não tem por onde extravasar. Sim. Não tem, né? Eles não estão no dia a dia de conviver com um amiguinho, de fica com um, fica com o outro. A iniciação sexual é muito mais complicada, porque, olha, tem que ter muita saúde mental para conhecer no aplicativo, arrumar uma casa onde eles vão poder se encontrar, os pais deixarem. Pais deixarem. Quarentena, né? E isso eu vejo até, claro que a quarentena piorou muito, mas mesmo antes da pandemia, eu me questiono muito, assim, os nossos adolescentes, eles não têm uma vida que a gente teve, né? Que nós tivemos, uma vida de sair com muitos amigos, de se encontrar. Hoje tudo é proibido. Se a criança sai, vai se encontrar com um amigo, já... Não pode. Como saiu escondido e foi se encontrar com um amigo? Tanto que, graças a Deus, isso que tu tá dizendo é tão verdade que nós temos uma geração mais repressora e mais reprimida. É só tu olhar a internet. Eles são de uma repressão uns com os outros. E aí eu vejo os adolescentes mais novinhos nisso. Eles se cancelam por qualquer coisa. Um saiu para tomar um sorvete, postou no Instagram. Não está fazendo, já é cancelado. Eles são severos, eles são reprimidos e repressores. Eles têm políticas de comportamento, eles são politicamente corretos ao extremo. Não estou dizendo que não tenha que ser. Não tem espaço, muitas vezes, para o humor, porque não se pode brincar com isso, não se pode brincar com aquilo. É difícil, parece pesado. Eles são muito chatos. Sim. Entende? Eles são muito chatos, eles se experimentam um pouco na vida real. Erram um pouco, né? A gente não dá, os pais não dão espaço para as crianças errarem, quebrarem a cara. O que a gente tinha, né? A gente saía, fazia coisa errada, pelo amor de Deus, minha mãe não podia saber, agora eles nem podem. Estou falando isso nem na quarentena, anterior à quarentena. Eles saem muito pouco, eles não têm essa liberdade, né? De poder fazer uma coisa errada, digamos. Né? Uma coisa errada, matar uma aula. Claro. Às vezes eu brinco com minhas amigas, né? Eu falei, meu Deus, nossos filhos não vão saber o que é matar aula, gente. Eles estão hipervigiados, 100% do tempo. E isso vai criando uma exigência dentro deles. Bom, não é à toa que o Japão é um dos países que tem maior índice de suicídio entre jovens, porque, via de regra, são filhos únicos, com uma exigência intelectual monstruosa, e sem eles poderem viver, nós falamos no vídeo anterior da necessidade de viver as etapas. Viver as etapas. Uma adolescência não vivida, ela cobra sempre. Ela vai cobrar lá na crise da metade da vida. Não existe como não cobrar. Então, não é que o adolescente não tenha que estudar, não tenha que ter responsabilidades, não é isso. Mas o adolescente precisa se experimentar afetivamente, sexualmente, nos impulsos, na instintividade. Tomar decisões, né? Tomar decisões, o que por exemplo, eu fiz escola técnica, né? Então, eu decidi sair no primeiro ano do colégio, no primeiro colegial,
Eu decidi sozinha sair e me inscrever na escola técnica. Fiz escola técnica, depois resolvi fazer medicina. Eu decidi que eu ia sair da escola técnica, ia voltar para o colégio para fazer o vestibular. Então, todas essas decisões, a minha mãe e meu pai, eles nunca questionaram e nunca falaram nada. Claro. Imagina se algum adolescente hoje vai decidir, não, eu vou trocar de escola, eu vou fazer isso, eu vou fazer... É inadmissível, né, um adolescente tomar uma decisão da própria vida, né? E eles acabam ficando muito assustados aí no início da vida adulta, que é quando chegou a hora de ir para o mundo, que não é uma fase fácil, porque são fases de decisões muito importantes, e essa sim, que aí já tem uma repercussão maior, porque é a profissão que se escolhe, são os parceiros afetivos, é o início da vida, do ir para o mundo, ganhar dinheiro, isso não é fácil, muitas pessoas travam aí, e muitas vezes eles chegam nessa fase apavorados, porque eles não têm vivência com o mundo. O mundo é visto como um lugar terrorífico. Sim. E, ademais, nós temos um substrato de realidade no nosso país, que é a violência, que é real, nós não podemos dizer para os nossos filhos que não é. E agora, com o Covid, se reforçou, porque existe algo real. Viver ficou perigoso. Sabe o que eu vejo nos meus adolescentes, no consultório, essa coisa do Covid é muito interessante. Eles vivem o Covid, os um pouquinho mais velhos, como uma DST. Porque o que acontece? Eles, em algum momento, eles não aguentam ficar, os menores aguentam. Os mais velhos, 18, um pouco mais, eles, em algum momento, eles não aguentam. Eles, em algum momento, eles ficam com alguém, eles transam e tal. Bom, e aí eles começam a pegar uns dos outros. É verdade. Por sorte, a grande maioria tem um quadro leve, enfim. Sim. Bom, aquilo é vivido como um castigo. Um castigo por ter burlado o isolamento, ter burlado a pandemia, né? E mistura com a coisa da sexualidade, que já é complicado para o ser humano por excelência. Exatamente. Então, é que nem furou a camisinha. Para eles, pegou Covid. Aí eles ficam se autopenitenciando. Tá, e passa o Covid. Via de regra, eles passam bem, mas eles vivem o Covid como um castigo, por terem burlado as regras. E, via de regra, é o que eles veem na internet, é o que eles veem na mídia. Sim. Né? Claro, a gente vê, às vezes, reações extremamente ao contrário, né? Que aí não tá bem, que são as reações maníacas, que é o adolescente que não tá nem aí pro Covid, que é o adolescente que faz festa rave para 300 pessoas, que é o que desconsidera a doença. Aí nós estamos numa reação maníaca, porque nós estamos numa negação da realidade. Exatamente, né? Numa reação, inclusive, que não só ele pode adoecer, mas como ele pode ser vetor para os pais, para os avós, né? Então, de novo, os mais saudáveis são os que estão equilibrados. Eu tenho um paciente que eu achei um amor, ele tem 19 anos, ele aprendeu a dirigir, ele tirou a carteira de motorista durante o Covid. Então, ele achou o máximo, porque deixaram ele levar a avó no drive-thru da vacinação, ele que levou, dirigindo. Para ele, de qualquer lugar que mandem ele de carro, ele está contente. Tá feliz. Aí depois que ele levou a avó, 4 dias depois ele pediu o carro para visitar uma menina que ele conheceu no Instagram. Aí ficou com a menina. Tá bem, tu entende? Bom, sim, equilíbrio. Não, ele não foi numa festa clandestina. Uma rave, ele não levou 30 pessoas para dentro de casa. É isso aí. Bom, nós também temos que entender também do outro lado, nós não temos que esperar que os nossos filhos consigam ficar 1 ano em casa sem botar o nariz para a rua e sem conviver com ninguém. Aí eles estão doentes afetivamente. Exatamente. É aí que tu tem que te preocupar, né? Exatamente. Se ele está achando, se esse adolescente ele está achando bom, né, isso tudo, não no sentido da pandemia, das doenças e das mortes, mas no sentido de que ele pode ficar quieto no quarto dele,
olha, tô achando bom, porque, né, tá quieto no quarto, jogando, e não tá interagindo com ninguém, né? Eu acho que é aí que a gente tem que se preocupar, né? Mais. Mas isso é um sintoma comum na adolescência, independente da pandemia. Os mais novinhos, a gente tem um pouquinho mais de tolerância, aquela adolescência inicial, porque eles estão muito angustiados com o início não, porque a sexualidade nos acompanha desde sempre, mas com as mudanças corporais e com a possibilidade de instrumentar a sexualidade corporal. Então, eles se assustam. Então, eles fogem para o videogame. Isso até um limite a gente tolera como pais e vai acompanhando. E, fulaninho, vamos sair um pouco do quarto, tu não quer jogar bola com fulano? E aí a gente vai mesclando. O que a gente espera é que depois, 16, eles estão mais seguros, se sentem mais potentes, e aí eles conseguem ir mais para a rua, e aí eles vão para a guerra, como eles dizem, ficar uns com os outros, e aí eles estão mais seguros para fazer isso. As meninas começam um pouquinho antes, elas se soltam um pouquinho antes, já no contato interpessoal, por isso que elas querem os mais velhos. Sim. Mas aí até a gente tem que ter tolerância. O problema é, por exemplo, um adolescente de 20 anos que só quer ficar se fechado no quarto jogando videogame. Aí os pais têm que abrir o olho. Sim. Tá mal, ele não tá, entendeu? Tem coisas aí que estão mal. Eu acho que essa é uma angústia de todas as mães, né? Saber como lidar com os nossos filhos, e nós médicos com os nossos pacientes, quando a gente vê, né, alguma coisa errada, e poder ajudar, e poder interferir ou alertar, né? Olha, tem alguma coisa errada, não é só essa dor muscular, né? Eu, como psicoterapeuta, eu acho que tinha que ser uma prescrição médica dos pediatras em tempos de pandemia, e que essas crianças não estão podendo ir para a escola, tinha que ser uma prescrição médica dos pediatras e dos clínicos que atendem adolescente, Acompanhamento. Física. Eles tinham que fazer alguma atividade física. Escolhe a que tiver prazer, porque nessa idade tem que ser assim, não tem problema, mas tem que se mexer. Alguma coisa tem que fazer, porque realmente, do ponto de vista osteomuscular, óbvio que sim. Do ponto de vista psíquico, eles precisam também botar toda essa angústia, eles têm que descarregar no corpo. Acho que os pediatras tinham que prescrever isso, que nem a gente prescreve remédio. Exato. Vacina. Atividade física, não sei, 3, o que eu vejo, a maioria dos pediatras, o que eu vejo, eles exigem isso, sim. É isso aí. Eu vejo muitos pediatras, maioria, porque eu tenho sobrinhos também, né, adolescentes, e é bem isso que tu falou, os pediatras, eles prescrevem atividade física, eles falam, esses meninos precisam fazer uma atividade física. O que eu vejo, às vezes, que eles começam a transformar a atividade física em algo que não é prazeroso. Então, eles vão para a academia, eles têm que fazer não sei o quê, e puxar, e carregar não sei quantos quilos, aí se machucam, né, e ficam numa coisa severa com o próprio corpo. Sim. Aí, às vezes, perde o caráter prazeroso, né? Não tá, Cíntia. Muito obrigada. Foi ótimo. Tenho certeza que todos vão gostar do nosso bate-papo e vai ajudar bastante, com certeza. Muito obrigada por ter vindo no meu canal, ter te disponibilizado o teu tempo e saudade, né? Mesma coisa. Quando vieres a Pelotas, a gente se encontra. Exatamente. Sem pandemia. Sem pandemia, pelo amor de Deus. Então tá bom. Um beijo. Tchau, tchau.